Fala, jovem prodígio, tudo bem com vocês? Meu nome é Reinildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui, como vocês sabem, para te ajudar mais uma vez com as atividades do PET. Vamos lá? Bom, então nós estamos aí na terceira semana. A unidade temática, né, matéria e energia, é uma parte dos estudos físicos da matéria. Essa atividade vocês vão encontrar na página 37 e 38. E a primeira questão é a seguinte: um material pode apresentar diferentes propriedades dependendo do estado físico em que se encontra. Determine qual estado físico, sólido, líquido ou gasoso, está relacionado às situações descritas a seguir para esses materiais: ar, parafina e faixa elástica. Então, a letra A ele quer saber o ar sendo comprimido dentro de uma seringa tampada, quando o êmbolo é empurrado para dentro. Então, é uma situação parecida com essa que está aí na imagem. Você tem uma seringa, você tenta empurrar o êmbolo e com a outra mão você tampa, ou seja, você não consegue comprimir o ar que existe lá dentro. E o ar na atmosfera está no estado gasoso. Então, a resposta é estado gasoso, porque o ar atmosférico está exatamente nesse estado físico da matéria. A letra B é relacionada à parafina. A parafina derretida sendo despejada em uma forma para fazer vela. Então, ela vai estar, né, num estado líquido que depois, né, de solidificado vira vela. Mas ela derretida, ela está no estado líquido. E vai acontecer uma fusão, que é exatamente isso, né? A parafina está no estado sólido, passa para o líquido quando você derrete. Depois ela volta para o estado sólido para formar a vela. A letra C, uma faixa elástica sendo utilizada para a prática de exercício físico. Bom, nesse caso, o elástico ele tem outra propriedade física, mas não está relacionada à mudança dele, né? Independente da elasticidade desse objeto, ele continua sendo um elástico. Então, o elástico é um sólido, porque a deformação que acontece não está relacionado à matéria ou ao objeto propriamente dito. Então, a resposta, estado sólido. E a gente deu aí basicamente um exemplo de cada um dos estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Responda. Qual termo é utilizado para descrever a mudança do estado sólido para o líquido? Essa ficou fácil, eu acabei de dar um exemplo, né? Fusão. Qual termo é utilizado para descrever a mudança do estado líquido para o gasoso? Aí ela chama vaporização. Mais para frente, lá no nono ano, vocês vão entender um pouco mais desse conteúdo e vão ver que são três formas desse fenômeno acontecer, tá? Mas, para o momento, a resposta que você precisa aí é vaporização. O que significa dizer que um material sublimou é quando ele muda do estado sólido para o gasoso sem transitar pelo estado líquido. Essa é a base fundamental da sublimação, tá? Porque na maioria dos estados físicos de qualquer matéria, ele vai ter o estado sólido passando até para o estado gasoso, mas transitando pelo líquido. No caso da sublimação, isso acontece tanto do gasoso para o sólido, quanto do sólido para o gasoso, mas sem transitar pelo estado líquido. Essa é a característica principal da sublimação. Quando respiramos próximo de um espelho, há a formação de gotículas do ar na superfície desse material. Quando você dá aquela baforadinha, né, que dá aquela embaçada no vidro, o que ele quer saber? Como que isso acontece? Como explicar essa situação? O que acontece basicamente é uma mudança de temperatura, né, do ar que está vindo dos pulmões, que tem uma temperatura maior, mais quente do que a do espelho. Assim, as partículas, né,
quando entra em contato com o espelho que está mais frio, condensa essas partículas que já estão no ar. Então, basicamente as moléculas que estão no estado gasoso, ao tocar o espelho, esse vapor condensa. É outro fenômeno, né? A condensação, formando essas gotículas. Para quem está acostumado, o nosso complemento, falando exatamente o que vem ser a condensação. Bom, número 4 é uma questão de múltipla escolha, né? Na verdade, ele te dá ali, né? Observe. São 4 elementos, né? Uma pedra de naftalina, fechada no armário. Qual que é o exemplo? Acabei de falar com vocês, né? Sublimação. 2. Uma vasilha de água deixada no freezer. Então está do estado sólido, do estado líquido e vai se transformar em uma pedra de gelo. Solidificação. Bom, se você é esperto, né, e já olhou as opções, você vai ver que a gente descarta automaticamente, né, a letra C, D e E, ficando com a número 1 como sublimação. Então, a segunda, solidificação, né, nos dá exatamente a resposta que a gente quer. Só para confirmar, né, uma vasilha de água deixada no fogo é a vaporização, ela está no estado líquido. Com o fogo, essa água vai evaporar, ou seja, vai passar para o estado gasoso, ela não desaparece, ela simplesmente muda seu estado físico. E o derretimento de um pedaço de chumbo, né, quando aquecido, uma fusão. Então, a nossa resposta certa, a letra A, né, sublimação, solidificação, vaporização e fusão. Essa é uma imagem que eu prefiro utilizar para essas transições. Eu acredito que você vai ter muito mais facilidade para usar essas transições do que a que vem no PET. A do PET ficou um pouco confusa e eu prefiro usar essa. Fiquem à vontade para o que achar melhor, utilizar o que acharem melhor. Um cientista trabalhando em um laboratório precisou construir um quadro com temperatura de fusão e de ebulição. Ou seja, né, ele montou esse quadro com algumas substâncias com a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Né? Lembrando que fusão é do estado sólido para o líquido, né? E o caso da ebulição é do estado líquido para o gasoso. Tá? Então, são fenômenos aí que vai acontecer, ou seja, a água até 0 graus ela vai estar no estado líquido. Abaixo de 0 graus ela solidifica, né? E acima de 100 graus, quando ela começa a ferver, ela vai passar do líquido para o gasoso. Então vamos lá, né? Tem algumas questões referentes a isso. Com base no quadro construído pelo cientista, responda as questões. A. Qual substância apresenta maior temperatura de ebulição e a menor? Ele quer saber a maior e a menor. Tomem cuidado, jovem prodígio, porque a gente vai verificar no quadro exatamente a temperatura de ebulição. Foi isso que ele pediu aí na questão. Ele quer saber o maior e o menor. Porém, a gente tem o quadro fora de ordem, tá? O que tem a maior temperatura, que deveria estar no último, né? Se tivesse colocado em ordem crescente, ele seria o último. Mas então tomem cuidado, porque no caso a maior ebulição é do sal de cozinha, com mais de 1405 graus Celsius. E o menor, a água. Aí sim, a água está no local certo. Então, maior temperatura, sal de cozinha, e menor temperatura, a água. Letra B. Considerando-se uma temperatura de 25 graus, indica o estado físico de cada uma das substâncias mencionadas no quadro. Bom, 25 graus é uma temperatura teoricamente ambiente. Então, o que nós vamos ter? A gente vai analisar 25 graus dentro desse quadro.
seja, ele estaria exatamente nessa região, né, separando a água e o ácido acético, né, que é o vinagre, a naftalina, o sal de cozinha e a soda cáustica. Então, ele está ali no meio, tá? O que isso vai interpretar? A água, né, como ela só vai entrar em fusão, né, de 0, e o 25 está maior do que 0 e menor do que a ebulição, ele vai manter no estado líquido, tá? Então, quando você tem um ponto de fusão inferior àquela temperatura, ele vai manter no estado líquido. É o mesmo caso do vinagre. Ele também vai se posicionar, né, como 25. Está ainda maior do que os 16,6 que ele precisa de fusão. E é menor do que os 118, ele está transitando, né, nesse espaço, ele mantém o estado líquido. No entanto, a naftalina, o sal de cozinha e a soda cáustica, elas já estão no estado sólido. Por quê? Nesse caso, eles já são maior do que o ponto de fusão, de 25 graus. Ou seja, eles já se encontram na temperatura ambiente no estado sólido. Então, resposta aí para vocês: água e o ácido acético, né? O ácido acético é o vinagre que a gente usa aí para fazer salada, tá? A naftalina, o sal e a soda no estado sólido. Em um dia de inverno, os termômetros marcaram uma temperatura média de 1 grau Celsius. É muito frio. Acredito que para a maioria dos estados que a gente encontra, né, em Minas, dificilmente a gente teria uma temperatura tão baixa dessa. Muitas vezes com 15, 9, 10 graus a gente está sentindo um frio enorme, né? Imagina 1 grau. Das substâncias apresentadas, qual estará num estado físico diferente em relação à temperatura ambiente? O que ele está? A gente acabou de ver, né, o exercício anterior, com a temperatura de 25 graus, que seria mais ou menos a nossa temperatura ambiente. O que vai acontecer? Com 1 grau, aquele ponto de fusão, a gente altera. Por quê? O 25, que estava abaixo, né, do ácido acético, ele já sobe mais 1, ou seja, só a água ficaria no seu estado líquido. Todos os demais passariam para o estado sólido, ou seja, né, o ácido acético ele começa a formar cristais, né, e ele solidifica também. Então, a essa temperatura, nem o vinagre suporta, ele começa a solidificar. Então, a resposta, né, o único que ficaria aí diferente, né, que manteria aí a diferença das demais substâncias, é a água. O ácido acético, a naftalina, o sal de cozinha e a soda cáustica, elas continuam, né, permanecem aí no estado sólido. Bom, então isso aí foi a nossa correção. Como eu vivo dizendo para vocês, não deixem de assistir os vídeos. Alguns vídeos, o link, né, não te desvia, né, não te manda para aquele lugar que você precisa ir. Mas é só você colar, né, copiar esse link que aparece no PDF, né, que tem no PET, e colar na sua barrinha, né, do Google ou do navegador que você utiliza, e você consegue ser direcionado para o local correto. Eu também deixei aí, né, os links das referências da onde eu tirei as respostas. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, deixe nos comentários. Se assistiu o vídeo até agora e ainda não deu seu like, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos. Me siga nas redes sociais. Em breve estarei disponibilizando um material complementar, assim como já venho fazendo em outras séries, também vou fazer para os sextos anos. Então por hoje é só, espero ter ajudado todos vocês, até a próxima, sucesso sempre!